Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo e um pouco do seguro rural. Vamos dar um giro pelo mundo do agro brasileiro em 2024. Vamos comentar do IPCA. IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Eu vou conversar com Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica homeopata e nós vamos falar das plantas medicinais que podem contribuir com a resistência à insulina e melhorar os índices de glicose, prevenindo o diabetes tipo 2. E vamos falar também da produção de soja, do dólar e das exportações. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo, mais precisamente da produção de carne. O mercado físico do boi aqui no Brasil voltou a apresentar elevação em seus preços, principalmente após a última sexta-feira, dia 10. E isso está em linha com o cenário de escalas de abate apertadas por parte dos frigoríficos em grande parte do país. O Fernando Henrique Iglesias, que é consultor lá da Safras e Mercados, ele disse que o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, em linha com a atual posição das escalas de abate, entre 5 e 6 dias úteis na média nacional. Com dificuldades em alugar as suas escalas de abate, as indústrias tendem a seguir reajustando os preços da arroba do boi gordo. E vale destacar que as exportações neste início de ano permanecem em bom nível, com potencial para mais um ano de recorde. O mercado atacadista fecha a semana apresentando acomodação em seus preços e o ambiente de negócios sugere pela queda dos preços durante a segunda quinzena do mês, período pautado por menor apelo ao consumidor. Fernando Iglesias, ele disse que nesse período do ano existem dependências financeiras, despesas tradicionais, IPTU, IPVA, compra de material escolar e por aí vai. E a busca por proteínas mais acessíveis também ganha força. No que tange às exportações, o cenário tende a seguir positivo ao longo deste ano, uma vez que o Brasil permanece como a melhor alternativa para o fornecimento de carne bovina mundo afora. As exportações de carne bovina nos Estados Unidos, em novembro, registraram um aumento de 10% em relação ao ano anterior, totalizando 109.200 toneladas, enquanto o valor subiu 11%, atingindo 872 milhões de dólares. No acumulado de janeiro a novembro, as exportações cresceram 5% em valor, 9,5 bilhões de dólares, em comparação ao mesmo período de 2023, apesar de uma queda de 1% no volume, de em torno aí de 1.180.000 toneladas. O valor das exportações de carne bovina em novembro representou 428 dólares por cabeça abatida, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. As exportações corresponderam a 14,4% da produção total de carne bovina em novembro e 11,8% nos cortes musculares, valores significativamente maiores que os registrados em 2023. E agora vamos falar um pouco do seguro rural. No começo do ano, as seguradoras elas foram surpreendidas por um corte orçamentário. A nova proposta ela foi apresentada pela pasta no dia 8 e aprovada pela Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais,
a FENSEG. Após pressão das seguradoras, o Ministério da Agricultura concordou em pagar o valor, mas adiando o pagamento para o primeiro trimestre deste ano e utilizando recursos do orçamento do ano que vem, de 2026, para honrar os contratos. A medida visa manter a credibilidade do programa e evitar que 10 mil produtores arcassem com custos extras, especialmente para a cultura da soja. Apesar da solução, existem incertezas sobre o orçamento de 2025, cuja aprovação será em fevereiro. O corte gerou um efeito cascata, concentrando recursos no Rio Grande do Sul, devido a desastres naturais no ano passado, e deixando outros estados com menos verbas. A situação pode encarecer apólices e impactar a diversificação dos portfólios das seguradoras. A indústria de seguros, ela agora aguarda a aprovação do orçamento para normalizar os pagamentos. E agora vamos dar um giro pelo mundo do agro brasileiro em 2024. Se em 2024 o agronegócio atuou como um freio da economia brasileira, com uma queda de 3%, este ano o setor deve voltar a impulsionar o Produto Interno Bruto, o PIB do país. As previsões são de crescimento do PIB agropecuário entre 3% e 5,5%. Em 2025, com um desempenho ainda abaixo dos 16% de aumento registrado em 2023, mas uma retomada em relação ao ano passado. Para a Macrosector Consultores, o PIB agropecuário ele deve crescer, ou melhor, ter um crescimento de aproximadamente 3% neste ano. Já a MB Agro estima um aumento de 3,6%. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV IBRE e a LCA Consultores projetam um avanço de 4% a 4,5%. O Banco Santander estima 4,8% de aumento e o Bradesco de 5,5%. Na pecuária, existe expectativa de elevação nos preços no mercado interno e demanda firme para as carnes bovina, de frango e também suína. No Brasil e no exterior, com possíveis reflexos positivos no PIB. Economistas ponderam que, no entanto, o crescimento do PIB agropecuário não significa necessariamente maior rentabilidade para os produtores e, em um cenário de juros mais altos e oferta de crédito ainda escassa, é essencial ter muito cuidado na gestão do capital. A grande lição do ano passado é que o agronegócio é eficiente, mas o excesso de alavancagem financeira dá vulnerabilidade, para melhor que seja o setor. Quem se alavancou demais enfrentou dificuldades. Pelo menos é o que disse o especialista José Roberto Mendonça de Barros, que é sócio da MB Agro. O economista ele observa que a agricultura brasileira ela é majoritariamente de sequeiro, o que significa riscos mais elevados por causa das condições climáticas. Mendonça de Barros considera que, a médio prazo, o setor deve apresentar um salto na produtividade com o amadurecimento de tecnologias, com avanços na agricultura de precisão, agricultura regenerativa, biotecnologia, gestão de dados nos biocombustíveis. E esse salto exige recursos e capacidade de gestão. O balanço das empresas tem de estar saudável para que elas beneficiem desse salto. E agora vamos comentar do fantasma da inflação, que parece não estar sob controle aqui no nosso país e põe em risco a vida e a economia do Brasil. A XP Investimentos
ela revisou a projeção para a inflação brasileira de 5,2% para 6,1% agora neste ano, refletindo a demanda interna aquecida no curto prazo e a taxa de câmbio mais depreciada. O economista-chefe da XP Investimento, Caio Megali, e também a sua equipe destacam que o câmbio está pressionando bens industrializados e alimentos e vê-se uma taxa de câmbio em níveis mais depreciados este ano. Pelo menos dizem ao elevar a projeção de 5,85 dólares para 6,2 dólares, agora o nosso dólar. A XP subiu a estimativa para a inflação de bens industrializados, dada a elevada penetração de importados em insumos e bens finais, e de alimentos, em particular, aqueles com preços influenciados pelo mercado internacional. Prevê-se aumento de 4% para o grupo de bens industrializados e de 10,2% para alimentação no domicílio. Os preços de serviços também devem acelerar. A XP elevou também a previsão para o grupo de serviços de 5,6% para 6,4%, além do efeito da depreciação cambial no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A XP destaca que a inflação corrente mais alta, tanto para consumidores quanto para produtores, a atividade aquecida e surpreendendo para cima no curto prazo, puxada pela demanda interna. O mercado de trabalho apertado com ganho de tração dos salários reais no final do ano passado e a desancoragem adicional das expectativas inflacionárias. A equipe aponta ainda que o desafio da política monetária aumenta à medida que as expectativas de inflação de curto e médio prazos continuam se afastando da meta. A XP, inclusive, elevou a projeção para a Selic de 15% para 15,5% ao final do ciclo de alta e postergou o início do ciclo de corte para 2026. Bom, e depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós vamos falar de um tema muito interessante, plantas medicinais e a diabetes tipo 2. É um minuto só, eu volto já. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da soja, do dólar e das exportações. A safra brasileira de soja 24-25 começou sob preocupações com o baixo volume de chuvas, mas a regularização das condições climáticas nos meses seguintes indica a possibilidade de um novo recorde de produção. De acordo com a análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a produção deve ser impulsionada por fatores climáticos favoráveis e por políticas que incentivam o uso do grão no mercado interno e também externo. Aqui no Brasil, a ampliação da mistura de biodiesel ao diesel, ela deve estimular a demanda pelo processamento da soja, e com isso espera-se um aumento no consumo doméstico, além de maior valorização do grão no mercado interno. No mercado internacional, a valorização do dólar frente ao real torna a soja brasileira mais competitiva, favorecendo as exportações. No entanto, os preços para embarques no primeiro semestre de 2025, eles estão inferiores aos de um ano atrás, tanto no mercado interno quanto no externo. Segundo a análise, a atenção também recai sobre possíveis ações do novo governo norte-americano, especialmente no que diz respeito a tarifas de importação que podem redirecionar a demanda mundial para a América do Sul.
Paralelamente, a Argentina planeja reduzir as retenções sobre produtos agrícolas, o que pode elevar a sua competitividade no mercado internacional, especialmente de farelo de soja. As projeções para a safra brasileira variam entre 166 milhões de toneladas, segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e 169 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E esse volume, ele representará cerca de 40% da produção mundial, consolidando o Brasil como líder no mercado mundial de soja. E agora eu vou conversar com Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia, ela é farmacêutica, homeopata, e nós vamos falar das plantas medicinais que podem contribuir com a resistência à insulina e melhorar os índices de glicose, prevenindo diabetes tipo 2. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom dia para você, bom dia para todos. Doutora Mara Rúbia, diabetes é aquela doença silenciosa, né? Isso. Que quando a pessoa acorda, parece que a vaca já foi para o brejo, né? De maneira geral é assim, né? De maneira geral, é uma doença que muitas vezes no início não tem sintomas, né? E, por exemplo, a gente começa muitas vezes com essa resistência insulínica, né? Que a pessoa... Porque a insulina é o hormônio que leva a glicose para dentro da célula, para promover os seus efeitos, né? E uma vez que o receptor da insulina começa a ter algum problema, aí a gente diz que está ocorrendo uma resistência insulínica e muitas vezes ela tem dificuldade, então, de fazer com que a glicose entre na célula para produzir seus efeitos. E isso ocorre principalmente por uma alimentação errada, né? Por uma alimentação principalmente rica em carboidratos simples, às vezes alguns tipos de gorduras e de proteínas. Quer dizer, é uma doença que tem muito a ver com o estilo de vida, com a obesidade. À medida que você começa a ter excesso de peso, você pode começar a ter essa resistência insulínica. Bom, a diabetes a gente sabe que não tem cura, né? Mas pode, vamos dizer assim, você pode conviver com ela até o fim da sua vida, né? Sim, se você souber, né, administrar essa resistência insulínica e conseguir melhorar a sua alimentação, usar produtos, medicamentos, muitas vezes, que às vezes pode ser que seja necessário, vai depender do grau, né, desse grau que a pessoa estiver, ou com resistência insulínica, que é um estado que ocorre anterior, né, muitas vezes a pessoa não tem ainda o diabetes, ela é um pré-diabético, né? E, dependendo do estilo de vida dela, ela pode ou não evoluir para um diabetes. Agora, doutora Mara, muita gente às vezes nem sabe que tem o diabetes, né? Muitas vezes. Muitas vezes nem tem noção, se sente mal, tudo, sabe que não está indo muito legal, mas vai tocando a vida e, de repente, ele faz um exame lá de sangue e descobre que está com problema. Que está com problema, né? Então, por isso a importância da prevenção, né? De você sempre estar analisando, estar indo ao médico para fazer uma prevenção e ter os hábitos de vida saudáveis, né? Entendi. Porque não adianta, muitas vezes você tem uma predisposição genética de ter, né? Nem sempre quer dizer que se você tem a predisposição, claro, você vai ter a doença. Isso que a gente chama hoje de epigenética. Se você tiver uma epigenética melhor, né, com hábitos de vida mais saudáveis, você pode não desenvolver o diabetes. E, muitas vezes, a pessoa está ali, não sabe que tem, né, e vai cometendo erros, né, na alimentação. Abusos, né? Abusos, né, principalmente de açúcar, de doce, no geral, de carboidratos, né, que são os grandes vilões para produzir mais glicose, e essa glicose ia acumulando no sangue. Né? E como ele já tem certa dificuldade em fazer com que ela entre para a célula para produzir o efeito, ele fica ali no sangue aumentando e produzindo mais insulina. Aí vai jogando mais insulina no corpo. Entendi. Bom,
E dentro desse processo todo de cuidados que você deve ter, existem também as plantas medicinais. A doutora Mara é especialista nessa área de plantas medicinais e tem dado resultados muito bons. E nós temos, por exemplo, o feno grego, o chá verde, né, doutora Mara? A cúrcuma longa, que está em tudo quanto o que existe, a cúrcuma longa está aí, e o gengibre também. Então, essas plantas aí, por exemplo, elas conseguem prevenir o diabetes tipo 2, né? Exatamente. Então, são plantas que têm mecanismo de ação que muitas vezes diminui a glicemia, melhora seu processo com um anti-inflamatório. No caso, o cúrcuma e o gengibre, todos são anti-inflamatórios, porque a questão da resistência à insulina do diabetes nada mais é do que uma doença inflamatória, né? O diabetes é uma doença inflamatória? Também uma doença inflamatória do corpo, né? Onde ocorre a glicação, que a gente fala, e uma resistência insulínica, né? Então, essas plantas vão ajudar em todo o metabolismo do corpo, porque precisamos melhorar esse metabolismo, né? Agora, tem também hibiscos, tem canela, né? Exatamente, são plantas louro, que ajudam a diminuir essa resistência insulínica. Né? Berberina, a gente tem aqui... A berberina, ela é um ativo já extraído de uma planta, né? Tá. E ela já existe na farmácia de manipulação para ser manipulada, tanto em cápsula como em extrato líquido. Então, você vai utilizar, ela é uma das mais potentes para baixar a glicemia, né? E para melhorar louro, essa resistência. No caso do louro, é utilizado como chá? Pode usar como chá. O chá de louro é fantástico para todo o processo de metabolismo, digestivo. Eu não sei se funciona ou não, mas eu tenho mania, por exemplo, eu tenho uma garrafinha, que eu coloco, claro, a gente coloca água dentro dela, e eu coloco aí umas 3, 4 folhas de louro e deixo lá dentro. E daí vai vou tomando. bebendo aquilo ali e muda totalmente o gosto, fica até muito bom. Isso não Mas faz ajuda também. Ajuda, não ajuda? Ajuda também, com certeza. Doutora Mari... O gengibre também é outra que pode colocar, né? A hortelã também pode colocar na água ali e ir tomando. Por exemplo, e ajuda. A semente de chia, a moringa, que é muito comum aqui em Goiás, né? A moringa é muito importante, ela tem muitas proteínas, minerais, aminoácidos, vitaminas, e ela melhora também nosso metabolismo, baixando com isso a glicemia também. Se a gente pegar a moringa, a carqueja, a pata de vaca, são plantas tão comuns, né? São plantas muito boas para a prevenção do diabetes e daí da resistência insulínica. Agora, então, podemos utilizar variando, né? Às vezes usamos 2, 3, podemos fazer uma alternância de plantas. Né? Agora, essas plantas que a senhora falou, por exemplo, feno grego, chá verde, hibisco, canela, semente de chia, moringa, essas plantas, elas todas já têm em cápsula ou tintura, né? Sim. Quer dizer, também pode ser usada em forma de chá. Algumas delas, né? Aí pode ser usada em forma de chá. Agora, tem também limão, camomila, né? A camomila também é uma planta boa para baixar... Água, beber água. Água em quantidades, assim, como a gente sempre fala, né? No mínimo 2 litros por dia, porque vai ajudar em todo o seu processo metabólico, né? Digestivo, com isso melhorando todo o nosso quadro do corpo como um todo, né? E exercício físico é fundamental para baixar a glicose, a glicemia do sangue. Então, não esquecer da atividade física, que é fundamental, que muitas vezes você consegue baixar essa resistência insulínica, às vezes com atividade física. Atua no metabolismo da glicose. Queimar a gordura, né? Queimar a gordura, exatamente. O que a gente diz popularmente, queimar a gordura, né? Então, todo o metabolismo dos açúcares, né, é influenciado por atividade física. Mas mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha condição de fazer uma atividade física, mas pelo menos se ele fizer uma prática desses chás, dessas plantas medicinais, já ajuda vai ajudar, pouco, né? Claro. E pelo menos uma caminhada ali, né, que é mais fácil, a caminhada é fundamental para a prevenção do diabetes. E mesmo para quem já tem, ela é muito importante, né, para a gente poder estar fazendo. E tem também algumas vitaminas e minerais e suplementos também que a gente não colocou aí, mas são muito importantes para essa parte aí da resistência insulínica e para a prevenção do diabetes. Então, sempre procurar um profissional, né, para estar orientando. Saída tem, né? Saída tem, muitas e várias. Né? Então, é a pessoa procurar sempre se informar. Entendi.
e melhorar com isso, diminuindo os riscos de agravação, ter um diabético e aquelas complicações que a gente sabe, né? Que é tão Entendi. grave, É grave. da questão do diabetes. Principalmente quando precisa fazer uma cirurgia, né? Exatamente. Aí a coisa complica. Questão da cegueira, questão Cegueira. da amputação de membros, né? membros. Então, a gente sabe que o diabetes é uma doença complicada. É complicadíssimo. Doutora Amara, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você, Eu que agradeço. obrigada a todos. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. E nesse algo a mais que está a sua vitória. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.